Olá pessoal, eu sou a Cister Souza e esse é meu esposo Helder Souza. Nós somos missionários de serviço da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. E hoje nós vamos falar um pouco sobre o curso Fortalecer a Família. E a sessão 6, ela fala exatamente sobre vencer a ira, que na verdade é uma emoção natural que atinge todos os seres humanos, mas que infelizmente o que vem depois dessa ira, dessa raiva, é que não é nada agradável aos olhos do Senhor. Então é através disso que a gente tem que ter cuidado. Nessa sessão, a gente tem algumas tarefinhas, alguns combinados e vamos aprender com ela a vencer essa emoção que é natural, mas que infelizmente não é agradável a ninguém. Exatamente. Algumas pessoas têm até técnicas, né? Para poder vencer a ira, né? Uma vez eu estava conversando com um amigo meu e eu perguntei a ele o que é que ele faz, porque quando a esposa dele tá brava tal, aí ele até brincou. Ele disse que enche a boca d'água, porque quando ele tá com a boca d'água ele não consegue falar nada. Então é mais ou menos isso, né? Nos momentos de ira, a gente não pode jogar gasolina no fogo, né? Porque a tendência é piorar. Então a gente tem que aprender a sermos pacificadores. Como o presidente Nelson pediu, né? Procura-se pacificadores. Nós temos que ser esses pacificadores. Nunca excitar a ira, né? Pelo contrário, nós precisamos, nesses momentos, sermos sábios, né? E proclamar sempre a paz. E o presidente Gordon B. Hinckley, ele falou muito claro, né, e duro referente a isso. Por que será que nós tratamos tão mal as pessoas que nós mais amamos? Isso não é bom. Isso não é bom para a gente, isso não é bom para as pessoas que estão ao nosso lado e não é bom nem mesmo para o Senhor que está vendo uma situação dessa muito ruim. Então, nós somos responsáveis pela criação de nossos filhos, nós somos responsáveis pela criação dos nossos netos, dos nossos sobrinhos, muitas vezes. Então, se nós somos responsáveis pela criação dessas pessoas, então nós temos que ser realmente um exemplo em Cristo em todas as coisas, sempre. Exatamente. Então, o presidente Joseph Fielding Smith, uma vez ele ressaltou a importância de nós sermos bondosos com nossos filhos em vez de irarmos com ele. Então, quando forem falar com seus filhos, não façam com raiva, não façam asperamente, com atitude condenatória, né? Não vá condenando, ouça primeiro, né? Dirijam-se a eles com ternura, chorem com eles se necessário, abrande-lhes o coração, façam com que eles sintam carinho por vocês. Não usem o chicote nem a violência, mas acheguem-se a ele, usando a razão, a persuasão e o amor não fingido. Até porque, né, a gente tem que entender que quem ensina gritando, ensina a gritar. Quem ensina batendo, ensina a bater. Então, tudo isso vem de uma criação. E a gente realmente tem que ter cuidado com essas coisas, porque a ira é algo vicioso. Se a gente começa a fazer isso com frequência, então frequentemente vamos estar agindo erroneamente perante o Senhor e perante aquelas pessoas pequenas ou adolescentes que nós somos responsáveis. Então é justamente nisso que a gente tem que ter muito cuidado. Exatamente, gente. Temos que ter muito cuidado com isso, né? Como membros da igreja, nós temos a obrigação de sermos pacificadores, né? Nunca extinguir a ira, pelo contrário, precisamos sempre proclamar paz. Então, você já tem noção do que é que acontece com o cérebro de uma criança quando alguém grita com eles? Então, no estudo, foi ressaltado o seguinte, que primeiro o cérebro recebe sinais de perigos, insegurança e ameaça. Depois, ele registra recordações regressivas, que se transformam em angústia, estresse e ansiedade. E o cérebro vem o medo, né? Causa medo, a criança passa a ter medo, fica com alguns traumas, né? E esse tipo de coisa. Então, são muitos os fatores. O processo de aprendizagem é bloqueado por conta do medo. Então, hoje a gente vê muitas crianças, muitos jovens que são muito reprimidos, retraídos, que não conversam, entendeu? E a gente precisa estar atento a essas coisas, principalmente com esse monte de informação que tem hoje, né? Infelizmente, as mídias, os celulares, né? Hoje é muita informação. Então a gente precisa estar atento a isso e precisamos
a chegarmos aos nossos filhos e, como o presidente Joseph Smith falou, já não cheguem condenando. Ouçam eles, tentem entendê-los, procurem saber o que realmente está acontecendo. Então, o processo químico na cabeça de uma pessoa irritada, ela dura apenas 90 segundos. E em 90 segundos pode acontecer muitas coisas que vão deixar a pessoa, vamos dizer assim, a flor da pele, que é o quê? A pressão sanguínea, ela sobe muito. Os músculos, eles começam a ficar enrijecidos, sabe? A respiração começa a ficar muito mais ofegante. E tudo isso faz com que a pessoa, ela comece a agir com agressividade. E isso não é bom. Exatamente, é por isso que as pessoas falam que a raiva mata. Porque como acontece isso? A pressão sanguínea sobe, a tendência do cara ter um infarto, um derrame é muito fácil. Então tem uma frase que diz o seguinte, que nada pode destruir o ferro, mas a sua própria ferrugem pode, que se cria dentro dele. Da mesma forma que nada pode destruir você, a não ser os seus próprios pensamentos. Então muito atento a isso. Então a gente tem que ter muito cuidado, né? Porque o que é que acontece? Se a gente se irrita com muita facilidade, a gente vai ter a perda do espírito, a perda do respeito por nós mesmos, por nossos familiares, a perda de amizade, a perda do autocontrole, sentimento de culpa e solidão o tempo todo. Nós vamos achar sempre que ninguém gosta da gente, que ninguém quer estar com a gente. Prejuízo para nós mesmos. Filhos que temem aos pais em vez de amá-los. Filhos que se revoltam e querem fugir de casa, sair de casa. Filhos que têm um mau desempenho escolar. Aumento de risco de depressão, saúde, vícios. Então, tudo isso está ligado, né, à ira. Então, essa ligação é uma ligação muito grande com o quê? Com a decadência familiar. Infelizmente, é isso que acontece e é isso que a gente tem que ter cuidado. Aí existem, né, algumas coisas que a gente pode fazer e também auxiliar aquelas pessoas que a gente está ensinando referente a como melhorar a ira. Então, Exato. uma criança, como é, Adelmo? A criança é o seguinte, é porque o que é que acontece? Muitas vezes a gente acha que a ira não é só a questão de gritar com a criança. A criança ela absorve tudo o que acontece no lar. Então, até mesmo nas suas relações e discussões com sua esposa, a gente pensa que os filhos não estão vindo, não estão gravando, mas eles estão atentos a tudo. Então, tenham cuidado quando você for conversar com sua esposa. Não levante a voz um com o outro, entendeu? Não deixe que seus filhos cresçam num ambiente de guerra, né? Porque senão vai prejudicar eles. Isso causa traumas. A gente pensa que não, mas causa sim, entendeu? Porque eu me lembro que eu tive um amigo que ele teve algum conflito, precisou se separar da esposa e ele achou, conversando com ele na certa situação, ele achou que estava tudo bem e do nada a filha dele de 16 anos começou a ter desmaios na escola, do nada ela passou a vomitar. Quando passou, passaram aí no psicólogo, o psicólogo constatou que era o reflexo da separação dos pais. A reação que deu nela foi essa. Então a gente precisa ser muito atento a essas coisas, né? O presidente Gordon B. Hinckley, ele ensinou o seguinte, que a irritabilidade é algo vicioso e corrosivo, que destrói o afeto e expulsa o amor. Então Satanás, ele procura incitar a ira para provocar discórdia na família. Exatamente. E o que é que acontece? A gente precisa melhorar, né, esse tipo de comportamento ruim. Então, como é que a gente ajuda uma criança a melhorar numa hora que ela está muito irritada? Nós temos que ter uns meios, nós temos que ter umas técnicas. Então, a criança gosta de cantar, de brincar, de desenhar, de sair, de passear. Então, tentem realmente agradar ela de alguma forma que ela esqueça aquela raiva. Vocês procurem métodos que podem realmente ajudar essa criança a esquecer um pouco esse sentimento. Já o adolescente, ele é um pouco mais difícil. Então, o adolescente, às vezes, ele precisa de um tempo. Ele se retrai, ele se tranca em um quarto, ele não quer conversar com ninguém. Então, espere esse tempo passar. Quando passar esse tempo, converse com eles abertamente. Se precisar abraçar, abrace. Se precisar beijar, beije. Sempre com respeito. Aprendam a ouvir, gente. Isso é muito importante. Se precisar de ajuda, procure uma ajuda profissional.
Isso também vai ser muito bom para o desenvolvimento tanto da criança quanto do adolescente. Já os pais, o que é que acontece? Os pais, eles precisam de algo mais espiritual. Então, muitas vezes é oração, é jejum, ou muitas vezes é algo físico, como caminhar, andar, conversar com alguém, sair um pouco de casa, daquele ambiente para esfriar um pouco a cabeça. Tudo isso vai ajudar. A gente tem que ver qual é o melhor meio de nos ajudar e ajudar aquele próximo, que é as pessoas que a gente mais ama. A gente tem que entender que a raiva é um ladrão que rouba os bons momentos. Então não deixe esses bons momentos em família acabarem por causa de uma raiva, por causa de uma ignorância. O amor, ele deve ser o alicerce da nossa família. E tudo isso é muito importante. Eu realmente presto testemunho para vocês, que eu sei que esse é o Evangelho de Cristo e através dessas aulas a gente consegue realmente fortalecer a nossa família, o nosso lar e principalmente a nossa vida em Cristo. Exatamente. Então, lembre-se que os filhos de vocês, eles precisam amá-los e ter respeito por vocês e não medo, né? E não esqueçam, o presidente Hinckley, ele era muito preocupado com a família. Então, uma certa vez ele falou uma frase, o seguinte, que por mais difícil que tenha sido a discussão, por maior que tenha sido a raiva, que vocês nunca durmam magoados um com o outro. Que marido e mulher, quando forem dormir, os dois deem a mão, façam oração junto e que as mágoas daquele dia terminem ali. Então, eu presto meu testemunho, que realmente a ira destrói relações, a ira causa muitos danos, mas que o amor conserta tudo. E essa aula que a gente compartilha com vocês nesse momento, no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado a todos.